Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Dominical, pastores, companheiros de ministério, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com alegria que nós estamos mais uma vez aqui para vos transmitir uma prévia do que será a lição do próximo domingo, dia 31 de maio, quando estaremos estudando a lição número 9 da revista de adultos, que tem como título O Mistério da Unidade Revelado. Quero, antes de qualquer coisa, orar ao Senhor, como é de praxe, pedir a Deus que nos abençoe durante a ministração desta aula. Pai, te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de, através deste canal, transmitir a teus filhos um conteúdo daquilo que vai ser, Senhor, transmitido no próximo domingo. Nos ajude, nos dê a tua direção. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, nós estamos estudando nesse trimestre a lição, na revista Escola Dominical dos Adultos, assuntos que tratam a respeito da carta aos Efésios. Eu quero também fazer menção aqui à nossa igreja a qual pertencemos. Nós pertencemos à Igreja Assembleia de Deus do Clube Bandê, presidida pelo pastor Samuel da Silva, mas também temos fora da nossa igreja, a ADCOL, muitos irmãos e amigos que sempre nos assistem nesse canal e que estão sempre solicitando um auxílio para ministrar as suas aulas de ABD. De tal modo que nós iremos, sempre que possível, transmitir neste canal o conteúdo da lição, resumidamente, para que os irmãos possam aproveitar e estarem incentivados, para poder transmitir uma aula com bastante tranquilidade, sempre aos domingos. Eu peço a você que já está inscrito nesse canal, que compartilhe com outros amigos e irmãos. E você que está chegando hoje, inscreva-se neste canal para que nós possamos dar prosseguimento a esse trabalho e expandir, assim, o conhecimento, a informação para aqueles que ainda não a possuem. Bom, meus amados irmãos, a próxima lição nós temos como texto áureo o que está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 5, que diz o seguinte: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 5. Ou seja, estamos nesse domingo, no próximo domingo, entrando no capítulo número 3 da Carta aos Efésios. Já estudamos o capítulo 1 e o capítulo 2, bem detalhadamente nas lições anteriores. E agora entramos no capítulo que vai tratar a igreja não mais como corpo ou família, não mais como edifício, mas primeiramente como o mistério. O mistério que havia de ser revelado somente nesta dispensação. A igreja, portanto, é este mistério. Nós fazemos parte deste mistério. E como isso foi revelado, como foi primeiro encoberto e agora revelado, é o que esta lição do próximo domingo irá tratar. Portanto, a nossa verdade prática é: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Essa é a nossa verdade prática. Bom, prosseguindo aqui, vamos ler a nossa leitura bíblica em classe, ou o texto bíblico no qual está baseada esta lição. Diz assim a palavra do Senhor: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens como agora, mas tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos
qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que, agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Bom, meus queridos irmãos, o objetivo geral dessa lição é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Os objetivos específicos que são tratados a cada tópico são estes: explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. Segundo, expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. E, por último, o terceiro objetivo específico, mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Muito bem, irmãos, entrando na nossa introdução, nós temos o seguinte: nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério. Mistério, o que é um mistério? Como este mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi estabelecido por Deus na eternidade. Portanto, essas são as partes que iremos abordar. Mais uma vez, aviso, será uma breve noção, destacando os tópicos principais, destacando um trecho de cada tópico dessa lição, para que você possa ter noção do que vai ser tratado e, é claro, que se prepare para isso. Muito bem, continuando aqui, vamos para o tópico número 1, que tem como título O Mistério Oculto no Antigo Testamento. Muito bem, o conceito bíblico de mistério. O que é mistério? O mistério, na verdade, vem de uma palavra que significa segredo, uma doutrina secreta, ou algo que está encoberto, que precisa ser revelado, ou que pode ser revelado, ou que ainda não foi revelado. Muito bem, indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Como o apóstolo Paulo diz aqui na sua carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 3. O cristianismo, diz a nossa lição, é uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada. Ou seja, foi tirado o véu, tirada a venda, em benefício de todos. O que observamos nesse tópico é o seguinte: é importante sabermos que, quando se fala de mistério revelado, não estamos falando de uma classe específica que foi iluminada por um mistério, não, de forma alguma. O mistério esteve oculto durante um tempo para que no tempo oportuno se revelasse. E agora sim, ele precisa ser expandido, ele precisa ser transmitido a todos quantos nós pudermos transmitir. Esse mistério qual é? É que os gentios e judeus fazem parte agora de um só corpo, a Igreja do Senhor. Algo que talvez em séculos passados era completamente inimaginável. Então agora observamos o cristianismo não apenas como uma religião, é algo que nós sempre lembramos. Cristianismo, vida cristã, não é mais uma religião no mundo, pelo contrário. Nós não olhamos o cristianismo como religião, nós olhamos o cristianismo como a verdade de Deus para nossas vidas, a qual precisamos viver. Muito bem, então este é o conceito bíblico de mistério. No segundo subtópico, do primeiro tópico ainda, temos o quê? O desconhecimento do mistério. Eu destaco para você essa segunda parte. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como. Está lá no texto sagrado. Como que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi revelado como agora. Então, nos séculos passados, havia um desconhecimento quanto a este mistério, que agora tem sido revelado, como Paulo disse, pelos apóstolos e profetas.
o subtópico número 3 do primeiro tópico, eu destaco essa parte que está aí na tela. Os mistérios e os profetas da Antiga Aliança. Ora, os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Quando olhamos lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, nós vemos que Abrão, quando ainda se chamava Abrão, ele foi chamado e Deus disse, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, se todas as famílias da terra seriam benditas, é sinal que as bênçãos de Deus um dia chegariam a todas as famílias, não somente seria restrita aos judeus. Mas como isso se daria? Como Deus havia de envolver todas as nações e todas as pessoas com a sua revelação? Somente através de Cristo isso foi possível, mas naquele tempo eles não tinham noção de como isso ia acontecer. Se nós olharmos texto como Isaías 65, que diz que o próprio Deus foi buscado de uma nação ou de um povo que não era meu povo. Isso quer dizer o seguinte, já no livro de Isaías está previsto que um povo, uma nação que não era a nação de Deus, estaria buscando a presença de Deus, o favor de Deus. Quando nós olhamos no Antigo Testamento pessoas sendo abençoadas, como Naamã, que foi curado, não era judeu. Quando nós vemos aquela mulher cirofenícia no Novo Testamento já sendo alcançada com uma cura, porque o Senhor Jesus Cristo foi até a sua região e ali ela pediu pela sua filha e o Senhor Jesus concedeu-lhe a sua graça. Nós vemos como que o Evangelho já ia alcançando pessoas que não eram da comunidade de Israel. Isso causou um grande espanto até mesmo para os judeus do Novo Testamento, nós vamos ver daqui a pouquinho. Bom, assim nós encerramos esse primeiro tópico sobre o mistério oculto no Antigo Testamento, apenas revelado agora no Novo Testamento. O segundo tópico fala sobre o mistério revelado no Novo Testamento. Aí sim, é o que está registrado na carta aos Efésios. Diz assim, o texto que nós destacamos é esse. Revelado aos apóstolos e profetas. Desde a lição anterior, nós falamos da importância dos apóstolos e dos profetas. Desde a lição anterior, nós falamos que eles são o fundamento, ou seja, a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas são o fundamento da igreja que tem como pedra principal, angular, de esquina, o Senhor Jesus Cristo. Então foi através destes servos de Deus que o mistério foi revelado. Diz assim então o trecho destacado. Ao fazer a abertura do terceiro capítulo, do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Paulo, em algumas das suas cartas, ele revela exatamente a sua condição, né, de perseguido, de prisioneiro aqui como Éfeso, ou seja, a carta aos Efésios é uma das cartas que foram escritas da prisão. Paulo ele se coloca aqui, ele diz, eu, prisioneiro do Senhor, né, a mim foi me dado esse mistério, essa revelação do mistério. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito Santo de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Foi o Espírito Santo que agia na vida desses homens. Se observarmos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, nós vamos ver como que o Espírito Santo atuava na igreja, como que o Espírito Santo movia a igreja, tanto que dizem, né, alguns que o livro de Atos dos Apóstolos pode ser chamado de Atos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo estava entre os profetas e doutores lá de Antioquia, em Atos capítulo 13, versículo 1 e 2, que estavam reunidos quando o Espírito Santo falou dentre eles, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Ou seja, foi o Espírito Santo que agia na igreja, que agia na vida dos apóstolos, foi quem revelou esse mistério
não foi obra de sabedoria humana, não tem nada a ver com cultura grega ou romana, mas foi a sabedoria de Deus, através do seu Espírito, que deu a estes homens a revelação desse mistério. Bom, indo para o segundo subtópico do segundo tópico, nós destacamos o seguinte trecho. O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Nós somos esse mistério. O anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Queridos irmãos, esse texto enriquece muito o papel da igreja nos nossos dias. Nós não transmitimos apenas uma mensagem, não transmitimos apenas uma religião, como já disse aqui, mas nós transmitimos através das nossas práticas, através da nossa vida, através das nossas pregações e ensino, a multiforme sabedoria de Deus neste tempo. Diz assim mais a nossa revista. Significa que a própria igreja é a principal agência de divulgação desse mistério. Somos nós, a igreja, que temos a responsabilidade de propagar o evangelho e assim esse mistério vai sendo revelado a outras pessoas. Ora, muitas pessoas não têm o conhecimento do evangelho. Muitas pessoas não sabem que Jesus Cristo morreu na cruz para lhes salvar. Então nós precisamos estender esta mensagem para as outras pessoas através da multiforme sabedoria de Deus que está na igreja do Senhor Jesus Cristo. E diz mais a lição, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Prosseguindo, terceiro e último subtópico deste segundo tópico, fala sobre a magnitude do mistério. Destacamos para você a seguinte parte. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo todos são um e participantes da mesma promessa. Que maravilha, né? Nós aprendemos nas lições anteriores, há 2 ou 3 lições anteriores, sobre a divisão do templo, e ali ficou claro que havia um espaço reservado para os gentios, um espaço reservado para as mulheres, mas agora, esse mistério ele tem uma magnitude tão maravilhosa e esplêndida, ele abrange a todas as pessoas, sem olhar classe social, sem olhar a condição social. É o que vemos, por exemplo, na carta de Filemão, carta a Filemão, melhor dizendo, o apóstolo Paulo falando a Filemão a respeito de um servo seu, Onésimo. Isso ali na igreja significava o seguinte, Deus, através do evangelho, unindo classes sociais no mesmo corpo que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério onde todos são aceitos em Cristo. Sim, se olharmos, por exemplo, o apóstolo Pedro, quando foi na casa de Cornélio, e de repente ele ainda proferindo as suas palavras, a sua pregação, o Espírito Santo caiu sobre eles, isso é uma prova de que o evangelho estava se estendendo a outras pessoas pela ação poderosa do Espírito Santo, e eles ficaram sem entender. E quando foi reunido lá o concílio em Jerusalém, foi aí que os apóstolos mostraram para os demais irmãos o que estava acontecendo. Ou seja, nem eles entenderam, porque as coisas de Deus são assim, irmãos, elas são além do nosso entendimento. A sabedoria humana, a racionalidade humana é completamente suplantada pela revelação magnífica dos mistérios de Deus. Prosseguindo então, vamos para o terceiro e último tópico da nossa lição, e eu vou mais uma vez destacar alguns trechos para nós comentarmos aqui. Primeira parte do terceiro tópico, as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis, ou seja, insondáveis. Não se pode prescrutar, não se pode avaliar, é algo imensurável, algo que não se pode medir. A graça de Deus é assim, né?
nós sempre dizemos, né, quando se fala do derramamento do Espírito Santo, que o derramamento do Espírito Santo é como o derramar de águas, que você nem nota às vezes para onde vai a água. Ela procura lugares mais baixos, ela se estende, mas ela vai às vezes para um lugar que você nem espera. Assim foram as riquezas insondáveis de Deus através desse mistério. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Vai muito mais daquilo que nós podemos racionalmente entender. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. Nós devemos ter esta mesma visão, este mesmo sentimento. Devemos proclamar o Evangelho do Senhor sabendo que são riquezas insondáveis. Jamais o homem poderá reunir na sua racionalidade, na sua mente finita, o que são as riquezas de Cristo através do Evangelho. Prosseguindo então, do segundo subtópico do terceiro tópico, nós destacamos esse trecho que vamos ler para você, ainda falando sobre o mistério pré-estabelecido por Deus, o eterno propósito em Cristo. Desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Deus, ele trabalha no kairos e não no cronos. Deus trabalha na oportunidade, Deus trabalha em seu tempo. A seu tempo, o Senhor revela os seus mistérios. Daniel, capítulo 2, versículo 22, diz que ele revela o oculto, o escondido, mas ele revela no tempo certo. Olha que isso aconteceu em vários fatos bíblicos, eu não quero aqui me estender, mas se nós olharmos o fato lá que aconteceu com José do Egito, lá em Faraó, aquele mistério foi revelado no tempo oportuno. Também Daniel, ali em Babilônia, o mistério a respeito da saída do povo daquele cativeiro, da saída do povo de Babilônia, né? E também o mistério acerca do fim de todas as coisas, revelado lá em Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27, são mistérios que alguns já foram revelados, mas outros ainda estão encobertos, e no tempo certo irá acontecer. Diz mais a nossa revista: e indica que Deus sempre esteve no controle da sua criação, para que agora seja manifestada segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Havia um propósito de Deus já pré-determinado, pré-estabelecido em Cristo. Foi o que nós aprendemos em lições anteriores sobre a predestinação e a eleição em Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja, a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Indo então para o último subtópico do último tópico, nós falaremos agora sobre o plano divinamente estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Alguém pode pensar, Deus teve que dar um jeito, Deus teve que... Não. Deus, ele sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Diz assim a nossa revista: por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos agora ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então, resumindo aqui para você entender essa parte, Deus não foi pego surpreendentemente, né? Alguém pode dizer assim, Deus teve que providenciar um meio de salvação. Não. A Bíblia nos fala que Jesus Cristo foi morto desde antes da fundação dos séculos, ou seja, no plano de Deus, o seu filho já estava morto. É interessante isso, que quando Isaías fala em Isaías 53 sobre a morte do Senhor Jesus Cristo, fala da morte de Jesus no tempo passado. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É porque no tempo de Deus, né, de acordo com a visão de Deus,
O seu filho já havia sido morto desde a fundação do mundo. Então, isso mostra que Deus já havia pré-estabelecido. O que faltava era o tempo certo para que esse mistério fosse revelado. Gentios e judeus agora fazem parte de um só corpo, da família de Deus, a igreja, da qual eu e você também fazemos parte. E aqui, irmãos, terminando esta prévia da aula do próximo domingo, nós queremos ler para você a nossa conclusão e comentar. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente estabelecidos desde a eternidade. Então, olhando para essa conclusão, nós queremos dizer para você o seguinte: houve, durante um tempo, o mistério que esteve oculto, que foi a revelação da igreja formada por gentios e judeus. A cédula que era contrária a nós foi anulada, né? O Senhor Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. Ele pagou a nossa dívida. E não somente dos judeus, mas também de todo aquele que crê. João 1,12 fala isso. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Deus então revelou a quem esse mistério? Revelou aos apóstolos e profetas da igreja primitiva, que são o fundamento da igreja. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas, aprendemos na lição passada, são as bases, né, na qual a igreja está firmada, tendo como substrato, tendo como pedra principal o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Seguindo ainda nessa conclusão, judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Quem poderia imaginar isto, né? Os apóstolos sabiam, os profetas do Antigo Testamento chegaram a falar nisso, mas eles não sabiam como. Mas em Cristo, esta promessa, este mistério foi revelado. Agora, esse mistério ele vem com a multiforme sabedoria de Deus, que deve ser propagada, distribuída pela igreja, para que outras pessoas tenham acesso à salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olhando para o lado prático, essa lição nos mostra que nós temos uma grande responsabilidade. A responsabilidade não somente em ser o mistério, mas também em estender esta mensagem, que não é uma mensagem apenas restrita a um grupo particular, mas a todos os que vierem. Diz a palavra do Senhor que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. E cabe a nós expandir esta mensagem para as outras pessoas. Meu querido irmão, eu quero terminar aqui esta pré-aula, este resumo, esta prévia da lição, dizendo para você que no próximo domingo, nós estaremos estudando a lição 9, mas no domingo que vem, a lição 10 versará sobre a intercessão pelos Efésios. E eu quero contar com a sua participação. Gostaria de pedir você encarecidamente que você, por gentileza, pudesse compartilhar esse vídeo com seus colegas, seus amigos, professores e alunos da escola dominical, com os alunos que gostam realmente daquela participação em sala de aula. Aproveite para ter este aluno bem informado acerca da lição. Nós, pela misericórdia de Deus, tentaremos continuar transmitindo para você, todas as semanas, esta prévia da lição, para que você possa se preparar melhor para a sua aula em classe. E você, aluno, compartilhe com o seu professor e participe da aula ativamente. Nós continuamos ali na Assembleia de Deus do Culubandê, como superintendente da Escola Dominical da Matriz, trabalhando na obra do Senhor. Deus possa abençoar a tua vida e mais uma vez te peço, faça com que esta simples aula deste simples amigo teu, pastor Daniel Dutra, chegue aos ouvidos de outras pessoas e assim possam também chegar a ter um entendimento prévio da lição para o próximo domingo.
Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o nosso Brasil e que passemos por esse momento difícil debaixo da proteção e da graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Aqui se despede seu amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. Que a bênção do Senhor esteja sendo derramada pela sua vida, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.